E aí você vem, cara, e quebra um pouco isso, que você começa a falar então de empreendedorismo, de startup, mas para um universo de profissionais com mais de 40 anos. Imagina se eu vou fazer aniversário hoje, eu tenho 39 anos. A partir de amanhã eu já estou inviabilizado para o mercado de trabalho, porque eu tenho 40. Não existe isso. Então, 25% dos lares brasileiros são sustentados exclusivamente por um 60 mais. Muito bem, começando mais um episódio aqui do podcast Movendo-se, terceira temporada no ar, muita novidade, muita coisa boa acontecendo. A principal novidade é que agora o podcast também é em vídeo, estou aqui presente para vocês em vídeo, meus convidados, queridos convidados também presentes em vídeo. Eu já queria dar boas-vindas para esse cara aqui, cara boa praça pra caramba, grande Mauro. Tudo bem, meu querido? É um prazer estar aqui contigo. Para mim muito gratificante acompanhar e estar presente nesse momento aqui no teu podcast, no teu projeto, que é maravilhoso. Ô Mauro, eu não me arrisquei em falar seu sobrenome não, viu, cara? Normalmente eu faço até com os meus convidados, eu faço aqui um treino, né? Mas eu vou confessar para você que eu não tive muito tempo de fazer o treino do seu sobrenome hoje, não. Então eu falei só Mauro, mas eu vou deixar para você aí, para você se apresentar. E já começa aí também falando com o público, com a audiência do podcast Movendo-se. Quem é você, Mauro? Se apresenta aí sem falar o que você faz. Aproveita e fala seu sobrenome também. Bom, vamos lá. Mauro Weinstock. Weinstock. Eu sou formado em jornalismo, publicidade, depois fiz pós em marketing. Né? Então eu tenho uma trajetória aí de 30 anos, praticamente, profissional, uma carreira, né? Que a gente foi adaptando ela, né, ao mundo, aquela realidade, né, que a gente começou a viver, né? Naquela época nem existia internet ainda, eu comecei na máquina de escrever, né, em veículos impressos, né? Depois eu fui para o Citibank, né, trabalhando em comunicação e marketing, que tinha 3 ou 4 áreas apenas, né, e depois eu abri uma própria empresa, estou falando de 26 anos atrás, onde a gente começou a desenvolver uma série de projetos, tanto na área de conteúdo, como de publicações de livros, biografias, veículos até de comunicação que a gente lançou. E aí começou uma trajetória aí que foi parar onde é hoje, que é startup e longevidade, enfim, termos que algum tempo atrás a gente nem ouvia falar muito, né? Então, ou a gente ouvia, mas de outra forma, né? De nomenclaturas diferentes, né? É verdade, é verdade. E Mauro, você tem uma questão muito curiosa quando você traz esse tema de startup e longevidade, porque é como se fossem coisas, para a maioria das pessoas, imagino, é como se fossem coisas antagônicas, né? Quando a gente fala em startup, a primeira coisa que vem em mente é uma galera nova, o pessoal está saindo da faculdade, muita gente, eu já comentei isso aqui em vários outros episódios, o jovem hoje que está se formando, ele não tem mais, ou a maioria deles não tem mais aquela ambição de trabalhar numa grande empresa, eles querem ter a sua própria empresa, eles querem montar a sua própria empresa, eles querem poder ter mais autonomia, poder ter aquela ambição de mudar o mundo, alguns têm a ambição de ficar milionários, né, em um curto espaço de tempo, e aí criam suas próprias startups. Mas isso está muito associado à imagem da juventude, né? Dessa galera que está saindo da faculdade agora. E aí você vem, cara, e quebra um pouco isso, que você começa a falar, então, de empreendedorismo, de startup, mas para um universo de profissionais com mais de 40 anos. E daí surge o teu projeto, que é o Hub 40 Mais, é isso? Como é que nasceu esse projeto, cara? Fala um pouco. Você tocou em pontos bem interessantes, né? Em primeiro lugar, a gente tem que desmistificar alguns mitos. As startups ter sucesso em termos globais, a média de idade dos seus fundadores é de 45 anos. Então a gente já começa por aí. É mesmo, cara? Começa por aí, primeira Olha, eu não tinha... Que legal, curiosa. não tinha essa referência não. Curioso. É uma curiosidade. E por que isso acontece, né? Porque abrir a sua própria empresa, qualquer um abre, né? Seja startup ou não.
né? E hoje está muito em moda isso. Uhum. Então a gente vai Uhum. lá, abre uma empresa, pode fechar ou não, pode ter algum tipo de sucesso ou não, mas muitas vezes você abre por necessidade hoje em dia uma empresa, né, seja startup ou não, ou na vontade, aquela vontade, não tem que fazer startup porque todo mundo está fazendo startup, eu tenho que... E na realidade não é bem isso. A startup requer previamente um planejamento, uma estratégia. O grupo da startup, de maneira muito enfática, tem que ser multidisciplinar, tem que ser multigeracional, Certamente. porque Uhum. isso é que vai trazer as contribuições necessárias para que aquela startup tenha realmente um resultado efetivo, né? Seja lucrativo e seja sustentável, né? São os dois pontos que a gente fala, além de ser escalável, né? Que é a base da Sim, startup. Então, o sim. que acontece? Quando esse grupo é formado por várias diversidades, eu incluo todas elas, e particularmente a Aham, startup, aham. a gente está levando para aquele projeto uma experiência, um conhecimento. Os erros que aconteceram no passado para esse profissional provavelmente não vão se repetir mais, vão servir de alerta. Então, essa contribuição, essa Verdade. integração entre a jovialidade de um lado e a maturidade do outro é que permite que essa startup seja reconhecida. E eu vou dar só um exemplo em relação a isso. O Airbnb. Quando o Chip Clone entrou no Airbnb, que era relativamente desconhecido, o Chip Clone tinha 52 anos. Né? E ele fez com que a Ah, empresa, né, expandisse globalmente, né, a sua atuação em uma referência hoje no mercado de turismo. E com não só ele, mas tem vários e vários exemplos nessa linha. Né? Então, aham, o que a gente aham. fala sempre é da contribuição de todos. Né? E aí que entra essa diversidade, esse olhar para o diferente, a inovação, a criatividade, tudo isso, né? E o ambiente também, né? A gente otimiza aquele ambiente positivo dentro daquela corporação. E um Sim, ensina com para o certeza. outro, o que é mais importante, né? A juventude ensina para os mais velhos e vice-versa. Né? Então é muito bacana assistir uma startup que tem um crescimento dessa frente aí. E Eu até gosto muito de porque, uma frase, pegando um gancho aí no que você falou, eu gosto muito de uma frase que é assim, ninguém é tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E no fim das justamente, contas, cara, no fim das contas a gente aprende o tempo inteiro, independente da nossa idade, da nossa experiência, com a certeza, gente vai aprender. e eu só complementando essa frase tua, eu tenho uma frase que eu falo sempre que é aprendemos com tudo e com todos o tempo todo. Então, não Sim, sem necessariamente dúvida. a gente está aprendendo através de lives, de podcast, de cursos. A gente está aprendendo com um pipoqueiro da esquina, está aprendendo com um neto, está aprendendo com um avô, não importa. Né? A gente aprende, mas a gente tem que estar aberto para isso. Né? Aí que é a grande questão. Eu falo dos dois lados. Né? Aí que é a grande Uhum, questão. uhum, Né? uhum. E é interessante também quando a gente fala de startup, porque a startup tem a sua base, né, dentro dela, né, tem inserido que você tem que resolver uma dor do mercado. Né? Essa é a frase que a gente mais ouve na Uhum. startup. Sim, Aí eu sim, é uma pergunto o premissa. seguinte: quando a gente tem um público, ou se está voltado para o público, por exemplo, 60 mais, quem que tem Tá, essa dor? É o próprio 60 mais. Então, nada mais adequado do que esse profissional estar dentro da startup. E aí ele pode estar dentro perfeito. de duas maneiras. Uma forma é contribuindo com seu conhecimento, com sua experiência, né, com as suas qualificações técnicas, o que é perfeito. E de outra forma, que pode ser além da primeira, é investindo naquela startup também. Porque esse Certo, profissional muitas vezes certo. já tem uma base, já tem mais recursos, e ele pode também adicionar um valor para aquela startup em que permita um crescimento mais ágil, né, daquele modelo de Sem negócio. dúvida, sem dúvida. Então você, enfim, trabalhou com comunicação, marketing durante muitos anos na tua carreira, trabalhou no setor bancário e tudo mais. Em que momento surgiu a ideia de você empreender? Qual a idade que você tinha, né? Que essa é uma curiosidade também. E por que você decidiu ingressar nessa jornada, nesse mundo aí? As coisas acontecem, eu acho que na vida da gente de maneira assim, meio aleatória, né? A gente não planeja tanto o que vai acontecer, né? Por Aham, exemplo, a é. pandemia, né? Com a pandemia, por Pô, exemplo, nem fala, cara, nem fala. ficou mais evidente, né?
esse mundo VUCA, né, que a gente fala sempre, né? Enfim, Você tudo. sabe você sabe que, Mauro, eu organizo eventos TEDx também, né? A gente conversou nos bastidores aí, eu te falei. E o último evento que a gente organizou foi em dezembro de 2019, tá? E esses eventos eles são sempre temáticos. As palestras, os talks, eles têm ali, são bastante diversos entre si, com temas bastante heterogêneos, mas o pano de fundo é único, né? Existe sempre um tema dentro de cada evento. E o tema desse último TEDx que a gente fez, foi o TEDx Niterói, de dezembro de 2019, foi imprevisível. O tema do evento foi imprevisível, cara. E aí, em 2020 Quer acontece dizer, tudo você é um aquilo visionário, né, que Éder? ninguém. Ô, rapaz, eu fiquei até pensando assim, deixa eu pensar direito no próximo tema, vou calcular bem o próximo tema para não ter nenhuma coincidência maluca dessa de novo. Mas é isso, a provocação, na verdade, ali naquele evento que a gente fez, e a gente trouxe todos os talks para trazerem exatamente essa reflexão de que a gente vive num mundo cada vez mais imprevisível, cara. Cada vez mais imprevisível. Então não adianta você tentar trabalhar com um nível X de previsibilidade, porque já não faz mais parte do nosso controle. A gente não consegue mais fazer isso. E você tem uma realidade hoje totalmente diferente em todos os sentidos, né? Você não pode ficar planejando, então, daqui a 10 anos eu vou estar em tal lugar. Que 10 anos? Você tem que planejar o que você vai fazer amanhã, quais são as suas ações amanhã. Total, total. Tudo pode mudar, o tempo todo pode mudar. Não tem revisão que em 20 minutos tudo pode mudar, em 15 minutos, em É, 10 minutos tudo pode mudar. Acontece um telefonema para você, acontece uma coisa extraordinária, você tem que se adaptar. Então, uma das grandes qualidades, soft skills, é a adaptabilidade, né, de qualquer sim, sim, profissional sim, hoje em dia. Né? A gente tem que entender sim. o que está acontecendo. Né? Quando a gente falou do Clubhouse, por exemplo, né? Aconteceu de repente, né? Um movimento todo para o áudio, né? Do nada, E do talvez nada. fosse imprevisível. Alguns, inclusive, já falaram isso, mas esse movimento tão rápido era quase que imprevisível também. Né? Então, você tem movimentações Exato. no mercado, seja de trabalho, seja no mercado de consumo, que a gente precisa estar atualizado, que é um outro ponto importante também soft skills. É o aprendizado e a atualização constante em tudo que a gente faça. Né? Então, a gente Perfeito. está, seja na parte técnica, seja no mercado, seja de um outro ambiente que a Sim, gente sim. frequente, tudo vale com atualização. Né? Então, isso é uma outra linha também que a gente tem que pensar bem, né? Como que a gente vai atuar nisso. E um terceiro, mas não menos importante que os outros dois, que eu ressalto muito, que é muito na minha área, que é a própria comunicação. Né? Porque hoje em dia, Uhum, eu costumo uhum, falar que cada um de nós é uma mídia. Né? Todos nós somos uma mídia. E somos várias mídias ao mesmo tempo. Nós temos um canal uhum. na rede social X, temos um canal na rede social Y, na A, na B, na C, e por aí vai. Né? Se está mais influente uma ou em outra, não importa, mas você tem lá X seguidores em uma, X na outra. O que significa seguidores? Pessoas que te acompanham, pessoas que gostam do teu trabalho, Uhum, pessoas que uhum. engajam com você, que você tem network. Ou seja, antigamente, a gente tinha um veículo de comunicação que tinha uma voz única. Né? Você tinha uma tiragem gigante, uma Verdade. voz única. Agora não. Agora isso Hum. se esfacelou em várias vozes, dentro de você mesmo. Né? Então, cada postagem, cada Uhum. podcast que você faz, cada texto que você escreve, é uma mídia. Então, a gente tem que aproveitar e ver o seguinte: se essa mídia é por áudio, como podcast, se é por vídeo, né, como o YouTube, por exemplo, se é por texto, como outras mídias têm, não importa. Importa que há um poder hoje que está na tua mão, que é o poder da comunicação. E aí é a terceira via que eu ia Perfeito, falar. perfeito. Se a gente conseguir juntar um profissional que tem adaptabilidade, que tem atualização, que tem o poder da comunicação, não só da influência, mas principalmente do conhecimento que ele está conseguindo transmitir através dessas mídias, você gera referência e aí você se torna um profissional preparado para o mercado. Sim. E aí quando você traz esses skills, ô Mauro, de que maneira você conecta isso, por exemplo, com o tema longevidade, o tema diversidade? A gente está falando aqui de uma realidade hoje no país em que muitos profissionais, quando passam aí da casa dos 40, 50 anos, eles já começam,
primeiro, a se sentirem inseguros, porque percebem que nem toda organização tem essa predisposição para manter pessoas mais velhas trabalhando, e mais velhas, né? Você imagina, 40 anos é super novo, 50 anos super novo, né? 60 anos também super produtivo. Mas tem empresas, dependendo da cultura, inclusive, que gostam de oxigenar, que gostam de trazer pessoas com uma cabeça um pouco mais moderna, entre aspas, o que não necessariamente significa, né? Idade não significa modernidade necessariamente, né? Mas eu queria entender de você como é que nasce, então, esse teu projeto de olhar, colocar uma lupa nos profissionais acima de 40 anos e que tipo de necessidade você enxerga para esse público hoje profissional? A tua pergunta é importantíssima, Hélia, porque nos dá a oportunidade de colocar exatamente o que a gente imagina daqui para frente que vai acontecer. Primeiro, a gente está falando de Hum, população 50 a mais, pegando essa faixa etária, que tá. hoje é 25% da população como um todo. São 55 milhões de pessoas. E que em pouco Uhum. tempo vai se tornar a Tá falando maior Brasil, né? Brasil. A maior força de trabalho do Brasil vão ser 50 a mais dentro de pouquíssimos anos. Então, em primeiro lugar, é colocar esses números bem evidentes. E essa faixa etária de Certo. 50 a mais é responsável por mais de 70% da atividade econômica do Brasil, em termos de remuneração, em termos de produção. Então, a gente está falando de um universo gigante, que não pode ser desprezado de maneira nenhuma. Então, Absolutamente. isso é a primeira colocação em relação a esse público. Segundo, a gente não. O Hub é Hub 40 a mais, porque a gente teve que colocar uma faixa etária até para a pessoa se identificar um pouco com o que a gente estava falando. Mas na prática, em todos os Uhum. estudos, eu falo o seguinte: na realidade, eu não preciso saber se ela tem 39 anos ou tem 40 anos. Porque a diferença. Imagina se eu vou fazer aniversário hoje, eu tenho 39 anos. A partir de amanhã, eu já estou inviabilizado para o mercado de trabalho, porque eu tenho 40. Não Claro que existe não. isso. É a mesma coisa que aconteceu agora recentemente com o CEO do Itaú. Ele, obrigatoriamente, pelas regras do banco, ele teve que se aposentar com 62 anos. Então, imagina Uhum. esse caso, que 60, na véspera ele tem 61 anos, é o renomado, ele é conceituado no mercado, tem todo o Entregando o potencial, resultado. entregando o resultado, entregando a parte financeira toda, que tal, super conceituado, acorda no dia seguinte, não pode mais ser, Não compulsoriamente servo mais. excluído do banco, daquele cargo dele do banco. Então, Que isso não doideira, né, cara? Então a gente defende muito um conceito que se chama o conceito de perênios. O que significa isso? Pessoas, independente da idade que tenham, têm vontade de aprender, têm ânsia de viver. Né? São pessoas que se agrupam por terem comportamentos, interesses, perspectivas comuns. E é isso que a gente defende. Uhum. Então, eu não posso qualificar um de 60 anos, ou de 70, ou de 80, sendo velho. Eu posso qualificar um de 20, talvez, sendo velho. E de 80 no auge da sua Sim. capacidade. Né? Então, isso independe da faixa etária. Né? O que é mais importante é a gente saber que temos potencial para fazer acontecer em qualquer idade. Até porque a expectativa de vida do brasileiro, em 1940, era de 45 anos. Ou seja, a gente vivia até os 45 anos. Hoje, quando a gente tem 45 anos, aqueles que têm, vão viver mais a metade da vida, pelo Chegou menos. na metade, né? Chegou Aí, nos 50% ainda. exatamente. Aí eu vou perguntar o seguinte: como que eu vou me aposentar com 50, 55, 60 anos? Eu vou fazer o quê nos outros 40 anos que eu vou ter de vida? Uhum. Como que vai ser o meu relacionamento com as pessoas, com os amigos, com a família? Como vai ser o meu capital financeiro? Né? Como é que vai ser o meu capital relacional? Como é que vai ser minha saúde, minha mente, né? Minha qualidade de vida como um todo, né? O meu Sim, emocional. sim. Essas questões todas precisam ser trabalhadas agora. Não é quando chegar aos 100 anos, é agora. E aí, Claro, claro. no meu LinkedIn, por exemplo, eu divulgo casos inspiracionais de um monte de gente, um monte de profissionais que tem acima de 90, de 100 anos que estão fazendo acontecer. Então, por exemplo, eu divulguei agora uma pianista que tem 106 anos, está lançando 3 álbuns. Olha só, cara. Sério? 106. 106 anos. Tem um amigo meu que ele acabou de completar 64 anos.
Ele era CEO e hoje é head de estratégia do grupo Artplan, né, de propaganda, né, que engloba inclusive Certo. Rock in Rio, né? Sim, sim, sim. 64 anos, head de inteligência do grupo Multiplan. Olha o que eu estou falando. Ele lançou um livro chamado Manual do Novo Velho, em que ele fala sobre Que esse novo legal. velho, que na realidade é mais novo do que velho. Né? Então ele lançou esse livro com uma realidade que ele vivenciou e que é muito engraçado, é leve, descontraído. Né? É aí que a gente está falando. Ele está falando de uma nova realidade, né? De novos profissionais. Então, como é que o presidente do Itaú vai sair com 62 anos? Como é que ele vai ser aposentado compulsoriamente, esse meu amigo, né? Com 64 anos? Não tem como, a gente quer viver muito mais. Né? Você pega a Luísa Trajano, que tem 79 anos, pega o Abílio Diniz, que tem Nossa. 85 anos, e aí, só para dar dois exemplos, que eu dei esses dois últimos exemplos, você pega vários outros influenciadores do próprio LinkedIn, que é a maior rede profissional do mundo. Temos 46 milhões de usuários no Brasil. E quem são os principais influenciadores do LinkedIn, considerando o número de seguidores? São todos profissionais acima dos 50 e dos 60 anos. Olha Então, que legal, não tinha esse dado, não. então é bacana você ver, né, como isso é possível. Né? Se a gente está seguindo o conteúdo desses profissionais, por que a gente não pode contratar esses profissionais também? Exato, exato. Boa pergunta, boa pergunta. Agora, você acha, Mauro, você acha, nos teus estudos, né, você é um cara que tem pesquisado muito sobre esse assunto de profissionais aí acima dos 40, 50 anos e o mercado para esses profissionais, você acredita que existe hoje um preconceito das empresas, ainda que seja velado? Você percebe que existe, nos contatos que você tem, inclusive, com esse público, você percebe que existe ainda preconceito? Existe o preconceito, são duas coisas. Existe o preconceito que se chama ageísmo, né, o idadismo, o etarismo, que são termos que se usam para o preconceito etário. Muitas vezes é velado. Então, Aham. há um caso agora até que foi muito divulgado, enfim, de um humor que foi feito desqualificando uma senhora de 57 anos, quer dizer, é um humor, né? Não era realidade, é uma ficção, mas desqualificando, mostrando que aquela senhora não tinha a menor qualificação para mexer nas redes sociais e na tecnologia e tal. Quando isso é Não, muito e olha validado. que e, e olha que doido, né? Uma senhora de 57 anos, né? Uma mulher de 57 anos, né? Exatamente. Eu estou falando o termo que Senhora usaram. é o termo que eu não, eu entendi, né? Mas é Isso. muito doido as pessoas já usarem esse termo para uma pessoa de 57 anos, meu Deus do céu. Claro, E aí não, eu começo a ficar preocupado já. e ainda colocaram um viés totalmente negativo, que Sim, sim, não usa a sim, sim. tecnologia de maneira assertiva, enfim, totalmente. Então, isso é um ageísmo, né? Talvez a intenção não foi essa, mas por ignorância ou achando que. Para ter uma ideia, os 60 a mais, eu vou pegar os 60, não vou nem pegar 57, 60, Ah, eles são responsáveis exclusivamente por, pelo valor financeiro que entra em todos os municípios, 25% do que entra em todos os lares brasileiros, domicílios brasileiros. Então, tá. 25% dos lares brasileiros são sustentados exclusivamente por um 60 a mais. E 60 mais. 64% deles contribuem de maneira muito significativa com a renda total familiar. Então, o que acontece? Se Uhum. esse 60 mais sai do mercado de trabalho, ele perde a sua renda ou a sua renda é afetada de alguma maneira. Porque tem aposentadoria também, tem outras coisas. Mas, de Sim, forma sim. geral, então a gente está falando não só desse 60 mais, não. A gente está falando de 60 mais, da família dele e da Da sociedade. família. Perde poder de Uhum. consumo também, o PIB cai e por aí vai. Então é uma consequência gigante não absorver esses profissionais. Qual foi a tua pergunta? Repete agora, porque eu fiquei. Eu andei tanto Não, que esqueci. eu perguntei sobre o preconceito, né? Se você via esse preconceito velado, enfim. E tem outro preconceito que é exatamente a ignorância. Né? A ignorância porque o Aham. profissional não. Essas pessoas não procuram se informar, né, como deveria ser. E aí vem uma contradição muito grande. Ah, Né? ah. Para você ter uma ideia, a média de idade dos profissionais, dos CEOs, das empresas listadas na Bolsa de Valores do Brasil.
ou seja, as principais empresas do Brasil, é de 53 anos. E nas 100 Ah, maiores empresas do mundo é de 54 anos. Então, o que significa? Que as empresas têm na sua cabeça, nos seus líderes, profissionais acima dos 50 anos. uhum, uhum. Então, por que não pode trazer isso para baixo? Né? Para a diretoria, para o gerente? Né? Para ter uma ideia, o índice médio das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, que tem profissionais de 50 a mais, é de 9%. Só tem 9% dos profissionais que estão na empresa, que tem 50 a mais. E normalmente em Que tem cargo mais de 50 anos. em diretoria. Isso é de melhores empresas para se trabalhar. Então imagina as outras. Né? O índice É, médio vai é, para é. 3, 4%, que é a média, quando já está a grande coisa. No Japão isso é 12%. Então, olha a evolução que nós temos que ter, que é gigante. Né? E todos os números só comprovam isso, que o 50 mais só vem para agregar. Né? Então, você tem vários tipos de características desse 50 mais. A lealdade à empresa, por exemplo, né? As pessoas não estão pensando em mudar de emprego, né? A rotatividade é muito mais baixa, né? A liderança, a inteligência emocional, né? O respeito que eles dão, a confiança. É porque já não tá mais numa fase de experimentar, né, já não tá mais numa fase o que também não significa muita coisa, pode ser todo mundo tem o direito de experimentar até Claro, morrer, né, isso é ok, isso é super legítimo, mas eu tô dizendo o seguinte, a tendência é que quando você vai avançando aí, passando dos 50 anos, você já rodou por algumas empresas, por algumas situações, por algum segmento de negócio, você já experimentou algumas coisas, então talvez exista um pouco menos de ansiedade em querer o novo, em querer testar, em querer experimentar, que é algo mais comum em pessoas mais jovens, naturalmente, né? Então, acho que isso também é um lado interessante quando a gente pensa do ponto de vista de turnover, do ponto de vista de estabilidade, né? Porque por mais que seja interessante você oxigenar um negócio, você precisa garantir também ali que algumas cabeças fiquem pelo menos um bom tempo ali para a coisa acontecer. esse tema oxigenar é interessante que você mencionou, porque quando eu falei do Itaú, um questionamento, alguém colocou, porque o Itaú precisava oxigenar a direção. O Ah, meu questionamento foi ao contrário. Eu acho que o que precisa é oxigenar o Itaú. Né? É diferente. Né? Porque é exatamente isso. A cabeça, o mindset precisa ser alterado. Porque, como você colocou muito bem, muitas vezes esses profissionais que têm um network fantástico, né? Eles não estão atrás necessariamente da parte financeira. Assim como alguns uhum. jovens também, eles querem ter um propósito de vida. Né? Muitos trabalham voluntariamente também. Eles podem adquirir novos conhecimentos, atualização que a gente estava falando antes. Né? Quer se sentir Sim, sim. útil, principalmente, produtivo, quer ter aquele senso de pertencimento, muitas vezes. Né? Então, isso talvez que traga ele para esse novo ambiente. Né? E não necessariamente a parte salarial. Né? A liberdade de Verdade, é horário, né? O verdade. home office, né? Você tem tanta coisa envolvida aí que não é necessariamente o salário. Isso vale tanto para o profissional acima de 50 como também para jovens. Né? É uma nova filosofia, né? São novos modelos no mercado de trabalho. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E Mauro, conta uma coisa aí para quem tá ouvindo a gente. Hoje o teu trabalho consiste em quê, exatamente, né? O teu projeto aqui é um projeto sensacional de dar mais voz a esse público profissional acima de 40 anos. Conta um pouco do teu trabalho hoje. Pô, maravilha, que oportunidade que eu estou tendo, Eder. Maravilha, muito obrigado. O trabalho se divide, talvez, em algumas questões. Né? A gente trabalha com três focos. Um inspirar e conscientizar tanto os profissionais dessa faixa etária como as empresas da sociedade da importância disso, como a gente está fazendo Legal. hoje aqui. Né? Então, exemplos, Uhum, são números que a gente tenta transmitir para o mercado. O outro é uma linha de recursos humanos. Então, o que significa? Entrar nas empresas e mobilizar os profissionais dentro da empresa através do intraempreendedorismo, mostrando que a liderança uhum. deles, o conhecimento, a experiência, faz a diferença na busca de soluções em prol da própria empresa. Né? E aí a gente fala também do ambiente intergeracional lá dentro, que é fundamental. Dentro de recursos humanos também, a gente oferece um programa que é paralelo ao outplacement, que é de empreendedorismo. O que significa isso? Que ao invés daquele profissional passar 2, 3 meses
em um programa de outplacement, que ele vai sair para o mercado de trabalho, ele vai encarar 15 milhões de desempregados também, né? A gente Sim. oferece uma outra alternativa, que é a formatação desse profissional para o empreendedorismo. Ele pode ser consultor, pode abrir um Que MEI, pode abrir um máximo, setor. cara. E aí, o que acontece? Esse profissional tem uma capacidade, com um potencial, com o perfil dele, com o histórico, de abrir um negócio próprio que seja rentável e sustentável. Isso tudo na Que área de legal isso, cara. RH. Na área de comunicação e marketing, nós temos um Deixa eu estudo. só fazer um parênteses aqui, abrir um parênteses, Omaro, para deixar bem claro para todo mundo que está vendo a gente, né? Outplacement, para quem não tem familiaridade com o termo, é um termo que existe quando a empresa opta por desligar, por demitir um determinado profissional. Algumas dessas empresas, ou elas próprias contratam uma consultoria, e essa consultoria oferece um serviço de outplacement, que é um serviço de recolocação desse profissional. Na verdade, é um serviço para preparar esse profissional para se recolocar no mercado. Então, treina, às vezes a pessoa está um pouco enferrujada, como é que faz uma entrevista de emprego, então treina ali a entrevista, dá uma arrumada no currículo, ajusta ali o LinkedIn, faz ali algumas pontes, estabelece um pouco mais de estrutura no networking e tudo mais. Isso é o processo de outplacement, que ou as empresas contratam para aquelas pessoas que elas estão demitindo, ou o próprio profissional que foi desligado procura algum serviço desse para ajudá-lo nesse processo. E o que o Mauro está falando, que eu achei sensacional, é que ao invés de você preparar a pessoa para que ela se recoloque em uma outra empresa, você a prepara para que ela empreenda. Né? Um profissional que já passou dos 40, 50 anos, ele vai, talvez nunca tenha pensado nisso na vida, ou às vezes até pensou, às vezes até era um sonho e nunca tocou nesse sonho porque estava ali naquele mundo um pouco mais confortável, naquela zona ali que, puta, eu não vou mexer aqui porque não tá dando certo, né? E aí quando tem uma ruptura, que é uma demissão normalmente, aí às vezes abre a janela para você realizar um sonho. Mas é muito legal esse processo. Então você estava falando de RH e você ia emendar Eu vou em pedir para você marketing e fazer meu pitch a comunicação. partir de agora, hein? Eu vou pedir para você fazer meu pitch a partir de agora. Vamos conversar, vamos conversar. Não, é exatamente isso. Você falou de maneira brilhante a definição. Perfeito. É isso mesmo. E o outro lado é o lado de marketing. Que a gente tem um instituto de pesquisa que faz todo tipo de pesquisa de mercado para detectar quais são as oportunidades para empresas que queiram se relacionar com esse público acima dos 40 anos. Então, Aí já num viés de cliente, né? de cliente, de consumo. Né? De Então, o que consumo. significa? O 60 mais, por exemplo, é o grupo etário que tem maior poder aquisitivo, né? Mas não é trabalhado eficientemente pelas campanhas publicitárias, pelo marketing e tal. Então, só 3% desses 60 mais se veem representados pelo marketing. Então, o que acontece? Há um vácuo aí de 97% que não se identificam com nada. Então, a gente pode fazer pesquisa, por exemplo, para detectar se aquele comercial está adequado para esse público, se o produto e serviço também estão sendo vistos de maneira positiva. Qualquer tipo de pesquisa de mercado a gente pode fazer exatamente para até lançamento de startup ou de produto e serviço, Uhum. para entender como aquele mercado que tem o alvo, aquele público, ele pode ser mais assertivo, seja no lançamento, seja na mudança, né, de alguma estrutura que possa dar mais assertividade para o resultado final. Né? Então, a parte de marketing. Legal. Né? E o outro Uhum. lado também, que eu acho que está no meio entre recursos humanos e marketing, serve para os dois, né? É exatamente um termo que você colocou aí, que é a reputação e a marca profissional. Basicamente, o próprio Uhum. LinkedIn. E por que o LinkedIn? Uhum. Porque o LinkedIn é a maior rede profissional do mundo. Né? São 46 milhões de usuários no Brasil. Então não Muita tem gente, né, como cara? esse profissional ficar fora dessa rede. E quando eu falo ficar fora, estou me referindo ao seguinte: não é ter uma conta no LinkedIn, né? É ser referência no LinkedIn, que é uma diferença brutal. Né? Então, a gente, de tantos, eu fui eleito ano passado top voz do LinkedIn, né? Quer dizer, eu fui um dos profissionais em que o Maravilha. LinkedIn considerou que eu tenho engajamento e tenho, por outro lado, propósito, que foram os dois pontos mais valorizados pelo LinkedIn no ano passado para eleger os top voice. Eu fui convidado, inclusive, para participar de um evento de top voice no mundo inteiro, né, Olha, que legal. global.
Então é muito bacana porque a gente vai interagir com milhares de avós em vários países, com várias idades diferentes, com várias Eu imagino diversidades. a troca. E vai ser uma. Bom, eu estou fascinado com esse evento, que é muito bacana. Fui convidado por uma chinesa que mora lá no Vale do Silício. Quer dizer, já começou por aí a diversidade. Olha. E vai ser presencial ou vai Não, vai ser ser tudo virtual? online, vai ser online Online. e eu tenho, com certeza vai ser super enriquecedor. Então, o que eu quero dizer é que o LinkedIn abre várias portas para a gente, mas a gente precisa trabalhar. Então, Sim, através sim. dessa rede, a gente está sendo muito procurado exatamente para formatar o perfil o perfil que eu falo como um todo, né? O perfil desse profissional, não é só o perfil da rede, não. Eu falo a Sim, 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 capacidade sim. que ele vai ter também Perfeito. em utilizar o conteúdo que muitas vezes ele tem conhecimento, mas não consegue transmitir através dessa rede, porque é através dessa rede que ele vai conseguir uma reputação, fortalecer a marca pessoal e aí sim ele vai ser recomendado. E a recomendação serve tanto para novas vagas que possam estar surgindo, né, que ele tem uma capacidade de comunicação, de adaptabilidade, aquilo que a gente falou de aprendizado, e junto Uhum, com uhum, isso já há um perfil dele, que é chamado no LinkedIn perfil campeão, né, em que ele consiga uhum, transmitir também uhum. o que ele tem. E, por outro Suas lado, se começar competências, a né? empreender, ele tem uma rede de relacionamentos para parcerias, para clientes, né, e que ele consiga desenvolver isso de maneira também assertiva. Então, dos dois lados que a gente está falando, o LinkedIn é a rede profissional. Então, a gente está abrindo agora cursos exatamente para promover isso. E o primeiro está lotado já. Eu nem abri a inscrição, já tem muito mais inscritos do Porra, que que as vagas máximo, disponíveis. É. A gente já está que pensando como máximo. vai fazer, quando vai fazer o segundo curso. Então, a procura está sendo gigante. Então, Parabéns. o interessante é que esse curso é extremamente prático. Né? A gente não quer bababá, não Aham, quer nada. aham. Então, tudo. As regras são essas que o LinkedIn estabelece, a gente tem que seguir assim, assim. O conteúdo deve ser Uhum. feito dessa maneira, tal. A gente vai ensinar uma série de características que vai amplificar e vai potencializar o perfil dele enquanto profissional. Maravilha. Mauro, você comentou sobre o programa de preparar esse profissional que sai do mercado e vocês o preparam como um profissional que pode empreender. Você tem algum case aí de memória que você possa compartilhar de alguém que saiu do mercado, que vocês já conseguiram fazer um trabalho legal de colocar ali a semente de empreendedor ou empreendedora nessa pessoa? Foi muito interessante que a gente fez uma. Porque essas mentorias às vezes acontecem individualmente, né? Porque cada Aham, profissional tem um perfil, tem um histórico próprio, né? Que tem que ser respeitado. Né? E como você claro, falou, claro. ele pode ter um sonho e tem que ver se aquele sonho dele é viável ou não, se o mercado vai comprar, né, ele ou não. Sim. Né? E aí tem vários trabalhos envolvidos que o erro que ele vai ter no final do processo é muito menor do que Uhum, se ele uhum, tivesse começado do zero, né, mesmo com toda a experiência uhum. que ele já passou. É interessante porque a gente lançou o primeiro processo desse foi com um grupo, porque a gente queria que houvesse uma interatividade entre eles. Foi até presencial. Entre eles. Aham. Depois que a gente começou a fazer as mentorias individualizadas. E logo nesse primeiro grupo, teve dois profissionais que se juntaram lá e abriram a própria empresa, e um mês depois já tinham, acho que, 4 ou 5 clientes. Então a gente falou, pô, Ó, que legal. Já viraram sócios ali no grupo já. viraram só. Então, olha, cada case, é muito bacana quando a gente consegue ver, né? A trilha que esse profissional vai caminhando sozinho, depois que é formatado, né, que ele primeiro porque ele tem que ter uma vontade genuína, né, de ser um empreendedor, né, porque você fala, Claro, claro. tem desafios, né, tudo não é sonho, né, você tem que, né, É. e às vezes esse empreendedor ele não precisa necessariamente abrir um negócio só dele, ele pode se juntar, como a gente estava falando antes, a uma startup, por exemplo. Sim, Ah, gostei sim, desse sim. tema, né, eu vou tentar trabalhar esse tema. E aí, se você me permite, Éder, eu vou voltar a uma pergunta que você fez lá no início, né, para Ah, mostrar, eu acho que isso aqui exemplifica bem, eu vou dar esse exemplo, algumas claro. características que a gente está falando agora. Né? Então vamos lá. Como tudo começou, né? Como é que o Hub 40 Mais começou? Né?
O que acontece? Como a minha formação toda era de marketing e jornalismo, né, com experiência em Citibank, né, em vários veículos de comunicação, é, eu entendi em determinado momento que eu preciso que tanto o marketing como a comunicação estão se reinventando o tempo todo. Né? Hoje, os 4 principais jornais impressos do Brasil têm 800 mil assinantes, que leem. E aí você pega, vamos pegar, por exemplo, o Ari Fontoura, com ator, tem 2 milhões de seguidores no Instagram. Quer dizer, o potencial dele é o dobro, É, mais do é. dobro, dos 4 principais jornais do Brasil, que tem 50, 70, 100 anos. Então, só para mostrar, né, essa contradição, né? Ricardo Amorim, no LinkedIn tem 2 milhões e meio, e por aí vai, né? Tem vários exemplos aí. Então, o que acontece? Eu entendi que eu tinha que me reinventar de alguma maneira, né? Porque ou eu Uhum, não uhum. entrava naquele ritmo da tecnologia, que era a palavra de ordem, ou eu ia morrer, né, no marketing, na comunicação e tal. E aí, com a tecnologia, eu comecei a entrar no embalde marketing, em chatbot. Eu estou falando de vários anos atrás, que eu fui um dos Tá, precursores tá. desses modelos, né? Porque eu lidava com conteúdo, lidava com vendas, com marketing, enfim. Era toda a minha praia, mas era tecnológico, né? Beleza. E eu ia para muitos eventos, fazia muito network, lia muito, como você fez, aquele negócio de atualização, né? Sempre, contínuo, né? Ok. Até Uhum. que um ponto que eu fui num evento chamado Startup Week, que era voltado para a educação. O que significa o Startup Week? É um evento de 54 horas e quem tinha entrado numa sexta-feira de noite não conhece ninguém. A maioria são jovens de 20, 21, 22 anos. Nem todos estão formados, pelo contrário, a maioria não está formada. Não tá Né? falando. Que é E, aquilo que eu falei, né? Aquilo que eu falei no começo, né? O jovem hoje, o barato dele é abrir empresa, ou não ver quer com mais isso, saber abrir, de exatamente. estagiar numa multinacional. Exatamente. Então, e eu estava lá como um dos mais velhos, né? Porque eu estava tentando aprender um pouco mais sobre tecnologia, né? Tudo isso. O que significa? No final, a gente se juntou aquele grupo, a gente tinha que fazer uma apresentação. No final dessas 54 horas, o meu grupo foi apresentar. O que aconteceu? O meu grupo era talvez o mais fraco em termos de experiência. Tinha gente que estava ainda no ensino médio, enfim, era o mais fraco disparado. A apresentação que a gente fez foi em PowerPoint. 2 slides, os outros com Ah. QR Code, tinha não sei o que, um monte de coisa. A pessoa que apresentava lá, a garota que apresentava, tinha 20 anos só, e não é uma crítica, não, é uma realidade que faz Sim, parte. sim, O aprendizado é isso, né? exato. A menina que ia apresentar, ela tremia, ela estava nervosa, ela nunca tinha feito nenhuma apresentação na vida, e pela regra ela tinha que apresentar. Conclusão da história, era tudo errado. A gente tinha que. É uma experiência que a gente estava passando, mas estava tudo errado. Então a gente Aham. começou a apresentar, eram 4 minutos de fazer o pitch, outra experiência. O pitch, né, a comunicação que eu estava falando, né? Aí, no meio da apresentação, começaram a aplaudir. E eu estava pensando comigo, por que estão aplaudindo? Possivelmente querem que a gente saia mais cedo, porque deve estar tão ruim, tão fraco isso, que querem expulsar a gente antes do tempo. Bom, acabaram os 4 minutos, e todos se levantaram para aplaudir. Mentores, organizadores, público, tinha mais quase 200 pessoas lá. Foi uma febre. E ninguém mais ouviu os outros 7, 8 grupos que tinham lá. A gente era o quarto, quinto. Ah, ah. E aí eu falei, peraí, tá tudo errado. O que aconteceu nesse evento? E aí eu fui detectar o motivo. É porque o nosso projeto, a linguagem dele e a direção dele era para pessoas acima de 60 anos. E aí todos lá vieram falar com a gente que tinham um avô, uma avó, uma mãe, um pai, qualquer familiar que tinha cidade. Legal. E o que a gente estava falando tocou o coração de cada um. Tocou, tocou, tocou. E aí o que acontece? E a partir dos 60 eu fui caindo para 50, aí a realidade no mercado de trabalho era muito complicado, eu fui procurado por pessoas 40, 40 e poucos que queriam entrar, e aí a gente criou o Hub 40 mais, que aí entra com essa força da empregabilidade, do empreendedorismo, que é um outro viés, e aí foi meio que pivotada, né, no projeto inicial voltado para o 60. No... Então, é interessante porque ele foi criado por um processo de integração intergeracional. Entre as Né? gerações. Então, foi muito bacana isso. Né? No Startup, né, voltado para o Startup, um programa do Google, e que movimentou a É. startup, e aí entra com o movimento que você sempre coloca. Né? Essa movimentação é que foi importante para aquele projeto sair
e se tornar algo factível, né? Concreto, né? Sensacional, sensacional. Mauro, vamos entrar na nossa reta final aqui desse bate-papo. Muito bom, cara. Conheci algumas coisas aqui, algumas informações recebi de você que abriram um pouco a minha cabeça também para alguns dados, principalmente. E com certeza quem está ouvindo a gente também está experimentando a mesma sensação. Muitas pessoas também. Eu queria saber de você o seguinte, Mauro. Qual foi a coisa mais importante, cara, que você aprendeu na tua vida? Então, que pergunta, você deixou as perguntas mais difíceis para o final, é? É, O cara, mais que importante da minha é vida, eu acho que é o respeito, né? O respeito por todos. Né? Respeito e ética, né? São duas palavrinhas mágicas aí, que eu caminho com elas o tempo todo, e por trás delas tem uma outra que eu gosto muito, que é a credibilidade. Né? legal. Talvez seja aquele negócio de ética mais respeito igual a credibilidade. Né? E eu falo, Uma isso, equaçãozinha aí, né? eu falo isso para todo mundo, né? Quer dizer, eu estou falando em todos os sentidos. Né? Respeito à diversidade, ser um ético, que na verdade não é nem qualidade, isso aqui tem que estar inerente. Valor, né? Exatamente, tem que É estar valor. inerente a cada um de nós. Né? Então eu acho que são três palavrinhas mágicas aí que a gente tem que vivenciá-las Show, efetivamente todos os dias. Né? show. E o que que você leu, ouviu, assistiu, pode ser recentemente ou não, que te marcou e que você acha que vale a pena recomendar para quem está ouvindo o podcast? É, eu acho que tem um livro que é muito legal, que mostra que apenas com a vontade genuína de realizar qualquer coisa que a gente consegue. Ou seja, a gente pode ter motivação, mas quando a gente tem a vontade lá dentro de nós, é que a gente consegue efetivamente tornar isso palpável. Então, o livro que eu poderia sugerir é Em Busca do Sentido. O autor é Viktor Frankl e ele foi sobrevivente do maior genocídio da história da humanidade, que é o Holocausto nazista. Então, ele sobreviveu a essa tragédia e ele ensina no livro que você tem um porquê, você tem um porquê, você encontra. O que é a frase dele? Até esqueci a frase. Mas é uma frase. Quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Me lembrei agora. Uhum, uhum. Então é justamente isso. Né? Se a gente tem um motivo, uma vontade, a gente vai encontrar uma forma daquilo lá se tornar real. Em termos de filme, eu gosto muito de dois filmes. Um mostra muito a, a relação familiar, né, que eu acho que é um ponto importantíssimo, que é a procura da felicidade, né, que Maravilhoso, eu acho que maravilhoso. é marcante, né, tem vários ensinamentos, entre eles o Will poder, né, Smith da família, da resiliência, né, da vontade de fazer, né, que é muito bacana. Né? Eu acho que isso é um exemplo bem legal. E o outro é O Homem que Mudou o Jogo, né, que é outro filme também fascinante, também, também. né, em que podia ter tudo errado né, naquele É, aparentemente, né, ou na teoria tudo errado, mas quando a gente usa a inteligência, né, usa a capacidade, o potencial que cada um tem, todos juntos podem fazer a diferença, né, e se tornar campeões, né, como no caso deles, né. como eles Então a mesma coisa fizeram. que aconteceu agora, né, com o, o jogo lá no Super Bowl, né, Super Bowl? que um líder de 43 anos, um técnico de 68 anos, Aí, tá aí o exemplo, né, cara? mostrando a O força. maior jogador de futebol americano, Tom Brady, 43 anos, o cara saiu de um time que ele ficou por muitos anos, um grande time, para quem acompanha aí o futebol americano, saiu de um grande time, foi para um time de pouca expressão, que não ganhava nada, e o cara com o espírito, principalmente de liderança, né, que pelo que todo mundo sinalizou, até o próprio técnico, né? O técnico deu uma entrevista que eu 68 vi, anos. não sei se você viu essa. Ele deu uma entrevista falando assim: é impressionante. Ele falou, no primeiro dia dele, ele falou uma série de coisas que eu já vinha falando há vários anos, só que a forma como ele falou fez com que todo mundo entendesse de maneira diferente.
E o cara com 43 anos ganhou mais uma vez, mais um anel aí do Sétima Super vez, é. Bowl, é Pela sétima vez. Não, e é sétima vez. interessante porque eu fiz um post agora, logo em seguida do resultado, em que eu falei assim: o quase aposentado, de É, 43 anos, o já aposentado técnico, porque ele tem 68 anos, já estava afastado já, ele voltou ativo agora para, né, para dirigir o time. Então é isso. Por que aposentado? O que é essa palavra hoje? O aposentado é o campeão. Né? O aposentado tem experiência, o aposentado pode contribuir, o aposentado tem liderança, o aposentado sabe como se comportar, tem inteligência emocional. Então, tudo isso é muito interessante. A gente tem que cada vez mais sem valorizar dúvida, essa sem profissão. dúvida, sem dúvida. E Mauro, pra gente fechar, se você tivesse uma vaga hoje aí no se é que não tem, né? No Hub 40 mais, para trabalhar com você, o que você avaliaria, cara? A primeira coisa, ou a principal coisa para você avaliar num candidato, numa candidata para trabalhar com você? Eu acho que primeiro tem que ter uma sintonia, né? Você tem que ter uma sintonia com aquele profissional que você vai trabalhar, né? Em vários sentidos. Mas tirando esse lado aí que é mais emotivo, né? Você se sentir bem, né? E o comportamento, é ter uma postura empreendedora. Né? Mesmo que ela trabalhe em outra empresa que Tá, não é a dela, sim, essa sim. postura é que é importante. E quando eu falo de postura empreendedora, por trás dela há um raciocínio lógico, há o espírito colaborativo, né? há o aprendizado, há a adaptabilidade. Tudo isso que a gente falou antes faz parte dessa postura empreendedora, porque ela tem que ver a empresa, não vestir a camisa da empresa, isso aqui é literal. Né? O que eu quero dizer é que ela tem que entender a empresa como sendo dela. E se ela perceber isso, o trabalho dela vai ser muito mais agradável. Até porque a gente trabalha 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia. Se aquilo lá não for um trabalho interessante, que a gente gosta de fazer, não vai levar a nada. Né? A gente vai ficar infeliz. Certamente, Né? certamente. Né? Porque eu até falo que a felicidade, na realidade, não é um evento daqui a 10 anos que a gente está programando hoje. Não é isso. A felicidade acontece todo o tempo. A gente é que faz, através dos pequenos momentos do dia a dia, a nossa felicidade. Se a gente trabalha 12 horas por dia, ou 14, ou 16, a gente precisa estar feliz esse tempo todo. No relacionamento. Claro que a gente não vai estar feliz exatamente o tempo todo, né? Mas a gente precisa se sentir feliz, pelo menos a maior parte nesse momento, não é esperando algo, Equilíbrio, né? esperando. Exatamente, a gente já tem que concretizar essa felicidade todos os momentos que a gente puder. Seja até mesmo uma alimentação, uma comida que a gente, né, coma e consiga saborear, seja saboreando a própria vida, né, em todos os momentos, relacionamento familiar, com os filhos, com os pais, né, com a família, seja com os É amigos, isso né, aí. de maneira relacional, enfim. A felicidade está nesses pequenos momentos. Né? Sem dúvida. Mauro, obrigado, viu, cara? Foi ótimo. Bate-papo aqui super esclarecedor sobre esse tema, que é um tema muito relevante. Quando a gente fala de movimento, quando a gente fala do Movendo-se, que é um podcast que traz uma provocação para que as pessoas se movimentem, olhem de forma diferente para suas carreiras, para suas trajetórias, ou para quem está do lado delas, né, que possa dar um conselho, um auxílio, e ter conteúdos como esse que você trouxe para a gente aqui é muito gratificante poder ter um podcast que traga pessoas como você e que compartilhem assuntos tão relevantes para a sociedade, né? No fundo, a gente está falando de uma questão social, né, acima de tudo. Então, obrigado, queria te agradecer. Foi um prazer conversar com você. Para mim é um prazer enorme estar aqui contigo. Eu desejo um sucesso extraordinário para o teu projeto. Eu espero que os ouvintes tenham absorvido, né? E infelizmente a gente não pode fazer a troca, né? Mas com os ouvintes, mas eu estou à disposição, né? Nas redes, enfim, da forma mais conveniente, para continuar Como essa é que o pessoal faz conversa. para te achar? Eu acho que a forma mais prática é no próprio LinkedIn, né? E aí eu vou obrigar a pessoa a entrar no LinkedIn Tá. para mandar mensagem, né? Porque aí já fica a dica É aí. isso, é isso. É. Né? Vou colocar o LinkedIn do Mauro aqui. Vou na descrição desse episódio, vai estar o LinkedIn do Mauro aqui. E eu estou aberto para aprender com os outros, para conversar, né? Eu acho que é isso que faz a nossa vida crescer, né? E se desenvolver o tempo todo, em todos os sentidos, né?
Muito obrigado novamente. Show, maravilha. Eu que agradeço, obrigado a vocês pela paciência e pela audiência até agora. Espero que esse conteúdo tenha servido aí de reflexão de alguma maneira. Se você está ouvindo esse podcast em alguma plataforma aí da sua preferência, saiba que também, agora a novidade da terceira temporada, como eu comentei no início, agora o podcast também tem em vídeo lá no YouTube, no canal do Movendo-se, então dá uma olhada lá se você ficar curioso para conhecer um pouco, para ver quem é o Mauro, né? Ou até me ver, né? Eu não sou a estrela do podcast, não. Os meus convidados são mais importantes aqui, eu só facilito a conversa. Mas às vezes a gente fica curioso para saber quem são as pessoas que estão falando ali, aquele áudio que a gente está ouvindo. Então, por esse motivo, eu resolvi inovar agora nessa terceira temporada, trazendo também imagem e não só som. Então, se conectem também com todos os outros conteúdos disponíveis na primeira temporada, na segunda temporada já tem muita coisa acontecendo. Tem o Instagram também do podcast Movendo-se, que é o @movendo-se, tudo junto, sem o hífen. E se quiser mandar e-mail para mim, eder.monteiro@movendo-se.com. Beleza? Vou ficando por aqui. Beijos e abraços, até mais.